hoje nós deflagramos uma operação, né, já no início da manhã, com o cumprimento de 3 mandados de prisão preventiva que foram expedidos pelo Poder Judiciário de Ubiratã. Praticamente, né, estamos com o caso concluído, ainda tem mais 10 dias para nós concluirmos a investigação, né, que já dura aí aproximadamente 7 meses. Ao longo desse tempo, desde o dia 15 de setembro de 2021, que foi, né, o assassinato do seu Antônio Becauser, nós vínhamos investigando esse caso, que, diga-se de passagem, bastante complexo, uma dificuldade enorme de conseguirmos, né, fazer a devida apuração, né, e agora, né, passado aí, então mais de 6 meses, né, conseguimos identificar os envolvidos, né, nesse crime bárbaro, fizemos a representação ao judiciário pela prisão dos envolvidos, né, e hoje, né, acabamos tendo êxito aí no cumprimento desses 3 mandados de prisão preventiva. Quem são os envolvidos? Os envolvidos. Então, as investigações revelaram para nós que esse crime ele contou com a participação de 3 indivíduos. Né, o primeiro deles, o mandante, né, um dos filhos do radialista, filho mais velho, foi o mandante, foi o que arquitetou, planejou a morte dos pais, né, contou com o apoio de uma pessoa que teria sido contratada, né, para levar a cabo esse crime. Essa pessoa que a gente nominou como intermediário contratou uma outra pessoa que foi, né, quem se dirigiu à casa e executou o crime. Esses 2 que o senhor falou, contratado e contratante, são de qual cidade, doutor? Todos eles são de Ubiratã, tá? Todos eles tinham residência fixa aqui. À época estavam em Ubiratã, né? Estavam aqui em Ubiratã. Hoje, durante o cumprimento dos mandados, só apenas eles ainda se encontrava aqui em Ubiratã, mas todos eles, né, na época, estavam na cidade. O que eles confessaram para o senhor, doutor? Em relação à linha de investigação feita, nós sabemos que Antônio Becauser foi uma pessoa dentro do município de Ubiratã que nós não... até hoje nunca tínhamos algum conhecimento de algum problema, de alguma bronca, de algum atrito com outras pessoas. Como é que a polícia fez essa linha de investigação para chegar nos verdadeiros suspeitos? Bom, como tu falou, o seu Antônio Becauser, colega de vocês, isso sem dúvida, né, é uma pessoa muito tranquila, calma. Durante a investigação a gente pôde sentir isso através das pessoas que a gente foi ouvindo, familiares e amigos, e que de fato afastavam, né, a possibilidade de ter sido algo pessoal, né, de eventualmente a morte dele ser decorrente de algum atrito, enfim, de alguma situação de desafeto, algo nesse sentido, né. Então, já praticamente afastamos essa linha de investigação. No dia, inclusive, no dia que o crime aconteceu, de imediato, logo após tomarmos conhecimento, né, da morte dele, nós trabalhamos com a hipótese de ter sido uma situação de latrocínio, né? Até pelo contexto, pela própria fala das pessoas que estiveram no local, o próprio filho dele que também foi atingido com um disparo, mas logo na sequência, à medida que nós fomos coletando elementos, fomos analisando o local de crime, algumas informações que chegavam e que nos soaram de forma muito estranha, a gente já percebeu que aquilo lá não se tratava de um latrocínio, e sim de uma execução. Doutor, ele falou, foi homicídio, doutor? O que ele falou, o filho do saudoso Becauser? O que ele falou com relação a tudo isso aí? Não, e foi colhida as declarações dele, né? Num primeiro momento ele era considerado, né, como vítima, até porque ele também foi alvejado com um disparo, né? O disparo que ele recebeu atingiu a perna dele, né? Então, na ocasião que ele prestou declaração, ele basicamente falou, né, como que foi a ação da pessoa que teria chego lá, o que eles estavam fazendo no dia, enfim, descreveu toda a situação fática daquela noite, né? Algumas coisas, obviamente, foram suprimidas durante a oitiva dele, que depois, em confronto com os demais elementos informativos que nós colhemos na investigação, começou a reforçar essa suspeita que recaía sobre ele. O valor que foi pago, doutor,
o valor a gente ainda não sabe precisar, porque isso é uma coisa que está é uma tratativa entre eles, né? E a gente não conseguiu apurar isso porque não houve uma colaboração nesse sentido, né? A arma do crime, doutor. O senhor não pode só o senhor perguntar, por favor. A arma do crime, doutor. A arma do crime, ela não foi encontrada, mas a gente pode antecipar que foi um revólver 38, né? As munições são do calibre 38. Na ocasião lá, o executor ele tinha à sua disposição 6 munições. Praticamente teve êxito nos 6 disparos, né, porque o seu Antônio Beckhauser foi atingido com um disparo na cabeça, né, na temporal direita, um outro na perna, o outro filho foi atingido, né, recebeu um disparo também na sua perna, e a dona Marilene, que sobreviveu, foi alvejada com 3 disparos. Um desses projéteis ficou alojado na boca e os outros 2 pegaram de raspão. Fica à vontade, amigo. O espaço é teu. A motivação do crime. Tá, então, a entrevista coletiva aqui, doutor Viana e o Falando Difusora, sobre o assassinato do Antônio Beckhauser, elucidado o crime que você está acompanhando aqui, Difusora, falando aqui ao vivo. Indica que a morte do seu Antônio esteja relacionado, sim, a questões patrimoniais. Em período prévio à morte dele, havia um certo atrito, uma desarmonia entre a família, que dizia respeito à venda de um imóvel da mãe do seu Antônio, que, né, era avó do principal suspeito, né? Havia um interesse dele em querer desapropriar, alienar essa casa, porque, de certa forma, ele iria receber algum valor, até porque ele era muito próximo da mãe do seu Antônio. Existia uma relação de muita afinidade, ela já teria se comprometido a doar, né, alguma coisa para ele, né, para o suspeito, até para o filho do suspeito, né? Então ele tinha muito interesse em que esse imóvel fosse vendido, porque metade do imóvel, pelo seu Antônio ser o único herdeiro, né, a metade do valor correspondente ficaria para o seu Antônio, e a outra metade ficaria sob à disposição da avó, né, da dona Benilde, eu já posso citar o nome, né? E dessa parte, provavelmente, ela doaria, né, uma certa quantia para o suspeito. A morte, enfim, a própria morte do seu Antônio, que era único herdeiro, e se eventualmente tivesse ocorrido a morte da esposa dele, certamente retiraria da sucessão, né, da parte de herança, 2 pessoas que praticamente teriam direito a 50%, né, do patrimônio que seria da avó, né? Isso certamente teria impacto financeiro para ele, porque a cota dele aumentaria, né, se eventualmente tivesse uma sucessão, uma partilha de bens. Doutor Ivo Viana, no caso nós sabemos da operação que foi feita em conjunto com a polícia do Mato Grosso e também em Campina da... Está aí nesse momento, doutor Ivo Viana, falando nossa reportagem em relação ao caso da morte do Antônio Beckhauser, Difusora, falando ao vivo. Passo, né, que a gente vai ter que verificar, porque depende de uma questão logística também. Hoje, durante o cumprimento do mandado lá na cidade de Nova Mutum, essa pessoa que é considerada, né, suspeita, ela acabou sendo presa, né, por a prática de um outro crime. Então, de certa forma, ela vai ter que ficar vinculada, né, à Polícia Civil de lá, e agora, né, os próximos passos, os próximos dias, nós vamos ter que decidir se ele vai ser removido para a nossa comarca ou não. Lembrando que isso não é algo obrigatório, tá? Então, nós devemos fazer a oitiva dele nos próximos dias, mas a questão de local onde ele necessariamente vai ficar preso é uma coisa que não obrigatoriamente precisa ser na região da nossa comarca. Está aí, portanto, a Difusora aqui ao vivo, aqui, com relação aí ao assassinato do Antônio Beckhauser, onde o crime está sendo elucidado, né? Já foi elucidado. Que a intenção era realmente matar o seu Antônio e a dona Marilene, até pela própria direção dos disparos, pela quantidade de disparo que foram efetuados. A dona Marilene, por exemplo, foi alvejada com 3 disparos, e ela só sobreviveu porque ela conseguiu, de alguma forma, reagir à ação do executor. Então foram 3 disparos, e os 3 disparos foram direcionados à região sensível do corpo humano, foram direcionados contra a cabeça.
Então, 2 acabaram pegando de raspão e um ficou alojado na boca. Doutor, os 2 contratados, doutor. Uma cena do crime. Exatamente. Então, o tiro, né, que o filho que estava no local teria recebido foi uma mera simulação, né, para indicar que ele também era uma vítima do caso. Eventualmente indicar, como a gente acredita que era a pretensão, né, de uma situação envolvendo latrocínio, que foi a versão que inclusive ele nos repassou, né, que ele nos repassou de que a pessoa que teria ido lá, que chegou lá, já de imediato teria anunciado o assalto, mas desde o início a gente já achava muito estranho isso, porque não é habitual a pessoa que vai praticar um assalto já chegar efetuando os disparos, que são letais, né, inclusive contra uma pessoa que nem estava no mesmo ambiente onde a vítima estava. Doutor, os contratados conhecia o Becauser, conhecia já o filho do Becauser, doutor? Assim, a gente não tem essa informação a princípio, né? Se conhecer seria só pelo nome, né? Mas provavelmente entre eles alguma relação eles têm, né? Eles têm passagem pela polícia, já os 3 têm passagem pela polícia, doutor? Em relação à questão do crime, a investigação, nós sabemos o árduo trabalho da Polícia Civil. Existem provas contundentes sobre esse caso? A polícia conseguiu juntar provas físicas? Aí, portanto, o delegado Ivo falando nossa reportagem com relação à elucidação do crime de Antônio Becauser. A decretação dessa prisão preventiva, eles são robustos, né? A gente acredita que há elementos lá suficientes para imputar a eles a responsabilidade desse crime e, inclusive, manter a prisão que foi decretada, né, há menos de uma semana. Então, se não houvessem elementos, certamente a prisão não seria decretada. Eles têm passagem pela polícia os 3, doutor? Não, os 2 indivíduos lá, né, que o intermediador e o executor, eles já têm passagem policial, inclusive o executor. Ele já teria passado por uma situação muito semelhante, né? Já havia sido contratado numa outra situação paralela, né? Para executar uma pessoa. Então ele já tem esse histórico, né? Como a gente poderia chamar ele de matador de aluguel, né? Então ele já tem passagem por isso, né? O intermediador também tem passagem policial por outros crimes, né? Enfim, o suspeito, o mandante, o filho, enfim, ele não tinha passagens policiais. Tinha imagina fazendo cobertura, doutor? Isso, assim, a gente não pode afirmar, tá? Porque nós não conseguimos elementos suficientes para demonstrar o envolvimento de outras pessoas. Pode ser que tenha, mas eu não posso afirmar porque nós não temos os elementos necessários para isso.